Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Hoje vamos fazer diferente. Não contarei os meus contos de costume, e sim vou contar um relato que me foi enviado por um senhor do Paraná, que ele jura que aconteceu com ele, jura que é fato real. Porém, seu nome foi mudado na história para ele continuar no anonimato. Antes de contar o relato, você que não é meu inscrito, se inscreve aí no canal. Mete aquele like com força para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se não gostar, compartilhe com os inimigos mesmo. E vamos ao relato? Olá, me chamo Donizete, tenho 55 anos e moro em Curitiba, Paraná. O que vou relatar a vocês aconteceu comigo há 35 anos atrás. Na época, eu era um rapaz de 20 anos, forte e trabalhador, como a maioria naquela época. E vou lhes dizer, até que eu era bonitão, hein? O ano era 1985, tempo das discotecas, lanchonete com os amigos e até mesmo os bailinhos de garagem eu não perdia não. Porém, o que marcaria minha vida para sempre estava por vir. Nos meados de agosto, meu pai recebeu uma carta avisando que minha vozinha Margarida estava muito enferma e pediu que a família fosse passar um tempo com ela, pois ela não queria ir embora dessa vida sem passar um tempo com os seus. Meu pai nos comunicou durante o jantar daquela mesma noite que íamos viajar. A avó Margarida morava em uma fazenda bem afastada, lá para as redondezas de uma cidadezinha chamada Rio Claro. Para chegarmos lá, viajamos por horas. Quando saímos da rodovia, ainda andamos por mais de hora. Por estrada de chão, pedregulhos. Pelo menos a paisagem era muito bonita. Dava para ver pastagem com gado, ovelhas, florestas, barrocas, um mundaréu de água e mais barrocas. Enfim, depois de muitas andanças, chegamos ao nosso destino. A casinha da avó Margarida era muito simples, mas também era muito aconchegante e tinha tudo o que precisávamos. Era uma casa de madeira bem grande e também era bem quentinha devido a um fogão a lenha que estava sempre aceso ali. Além da minha avó e do meu avôzinho, morava lá também o tio Bernardo e sua esposa, a tia Dita. E ao lado tinha outra casinha um pouco menor, onde morava o tio Adriano e seu filho Adrian, meu primo, 7 anos mais velhos que eu, mas nós nos demos bem desde o primeiro contato. O tio Adriano era viúvo. Chegamos lá numa quinta-feira para ir embora na segunda. Tudo estava correndo bem. Levantávamos cedo, tomávamos café, ia ajudar na lida. Tudo na normalidade. À noite, o vô Venâncio, já um senhor para mais de 90 anos, contava suas histórias de assombração, almas penadas e lobisomens. Eu ficava encantado. Contudo, não acreditava em nada daquilo. Depois, Adrian, eu e alguns peões da fazenda terminávamos a noite cantando, tocando viola e tomando uma pinguinha das boas e sem deixar de lado o nosso carteado. Isso era de lei.
No sábado, após jantarmos e ouvirmos as histórias do vô Venâncio, Adrian me convidou para ir em um bailão que ia ter em uma fazenda a uns 7 quilômetros dali. O vô falou para a gente não ir, pois estava havendo muitos ataques de animais por aquelas bandas. O tio Bernardo disse: acho que deve ter onça por esses matos. O vô Venâncio respondeu: onça nada, seu besta, é ataque de lobisomens. Meu pai riu e disse: se quiser mesmo ir, filho, pega meu carro. Excitei um pouco. Foi quando o Adrien, zoeiro como sempre, né, veio mongando com a minha cara. Ah, Doni, vamos, né? Ou você ficou com medinho? Meu pai, bronco que era, lhe cortou com um olhar e o respondeu: é claro que Doni vai. Eu não criei filho para ser frutinha, não. Saímos então para o baile. Já era umas 9 da noite. Mesmo com a luz da lua cheia, aquele matagal era assustador, mesmo de dentro da Brasília branca do meu pai. Na hora que chegamos no baile, Adrian me apresentou para seus amigos. Logo me enturmei e lá fomos nós beber, dançar, conversar, se divertir. De repente aconteceu algo estranho para aquela época. Já eram umas 11 horas da noite e chegou uma moça desacompanhada no baile. Naquele tempo, isso não era visto com bons olhos, pois a comunidade era muito machista. A moça era realmente linda, a mais linda que eu já vira em toda a minha curta existência. Ela tinha mais ou menos 1,70 m de altura, cabelos louros esvoaçantes que iam até abaixo da cintura, lindos olhos cor-de-mel, um perfume inebriante que a todos instigava. Era muito sedutora, usando um vestido vermelho colado em teu corpo. E que corpo! O vestido tinha um generoso decote que valorizava aquele belo par de seios grandes e firmes. A pele era alva, cinturinha de pilão, bumbum redondinho, grande, firme e pernas torneadas. Andava suavemente em cima de um salto alto da mesma cor do vestido, esbanjando sensualidade. Muito jovem até. Parecia ter no máximo 18 anos. Fui até ela e perguntei-lhe seu nome. Ela respondeu docemente: me chamo Clarissa. Fiquei inebriado com o perfume dela. Parecia algo surreal. Enquanto conversávamos, Adrian veio até nós discretamente, me chamou de canto e disse no meu ouvido: ô Doni, fica esperto. Tem uns cabras ali no canto te marcando. Ouvi eles falando que mulher que anda sozinha à noite, ainda mais com essa roupa de pombagíria, está querendo é macho, se oferecendo como uma qualquer. E tem que aprender que com homem não se brinca. Disfarçadamente olhei e vi. Eram 5 caras, bem mais velhos que eu, todos em uma faixa de 45 a 50 anos. Estavam me encarando com um olhar de ódio mesmo. Adrian ainda me disse que ouviu um deles falar que não era um frangote, que além de ter vindo de fora da cidade e que nem tinha virado homem ainda, e se notava que fedia leite, que ia ficar com a prenda mais linda do baile. Eu dei de ombros e continuei conversando e dançando com Clarissa.
confesso que eu estava me sentindo. Eu percebi que as mulheres a olhavam com inveja e desdém, e os homens com desejo no olhar. E era eu, o frangote, que aqueles palhaços estavam desdenhando que estava com ela. Então, não estava nem aí para o resto. Adrian logo voltou e me disse: Doni, se vai ficar com a garota, tudo bem, mas vamos sair daqui, pois acabei de descobrir que um dos caras que quer a moça é dono da fazenda. O nome dele é Leôncio. E eu ouvi ele dizendo que ele e seus capangas vão ficar e fazer o que quiserem com a garota. E quem se atrever a se meter, morre também. Clarissa, estranhamente, havia ouvido a conversa e disse: não quero pôr a vida de vocês em risco, não. Não precisam ficar comigo. Podem ir embora se quiserem. E logo eu lhe respondi, pois eu tinha que me mostrar cavalheiro e proteger aquela linda moça. Não, jamais te deixaria aqui sozinha, nas mãos desses monstros. Saímos então os três discretamente. Foi quando uma amiga de Adrian, sei amiga, lhe ofereceu uma carona de moto e ele me olhou com uma cara de cachorro pidão. Eu lhe disse: vai tranquilo, estamos a menos de 10 metros do carro. Então nos despedimos e Adrian foi com a sua amiga de moto. Quando eu e Clarissa estávamos prestes a entrar no carro, senti uma forte pancada na cabeça. Quando acordei, senti que estava sendo arrancado com muita brutalidade do porta-malas de uma Ford 4x4 Williams. Naquela época, somente os maiores fazendeiros e magnatas a possuíam. Fora o maldito que me arrastava, haviam outros 4. Eram os mesmos filhos de égua que estavam me marcando dentro do baile. Olhei ao lado e vi. Estávamos às margens de um imenso rio. Ele me jogou ali, amarrado no chão. Foi quando vi o maldito Leôncio arrastando Clarissa pelos cabelos. Ele a obrigou a beber quase uma garrafa inteira de uísque sozinho. Enquanto os outros 4, covardes, armados com facões, riam sem parar enquanto bebiam e achava lindo. Ficavam apreciando aquela cena. Leôncio, o desgraçado, armado com uma cartucheira, rasgou o vestido de Clarissa, deixando-a apenas com as roupas íntimas. E olhando para mim, aquele demônio disse: eu e meus homens vamos fazer tudo o que der vontade com a garotinha aqui. E você vai assistir tudo. E acho que vamos fazer o mesmo com você. Já que você nem virou homem ainda, nós vamos fazer você virar mulherzinha, seu franguinho. E depois vamos destrinchar vocês dois como porcos. Eu já estava me sentindo um lixo, imobilizado ali. Estava muito temeroso, preferia morrer 1000 vezes do que assistir às atrocidades que fariam com Clarissa. Leôncio apontou a arma para Clarissa, que estava seminua, e disse em voz alta: dance pra nós, senão leva chumbo. Sem ter opção,
ela começou a dançar para aqueles asquerosos. A luz da lua cheia, refletida nas águas do lago, iluminava lindamente o corpo daquela deusa de cabelos dourados. E o mais estranho é que ela não parecia estar com nenhum resquício de medo. E eu ali, amarrado e horrorizado. Ela movia teu corpo de modo tão sensual que eu mesmo, na situação que me encontrava, naquele momento, me esqueci do medo. Eu não conseguia desviar o meu olhar dos movimentos daquele corpo escultural. Aqueles malditos também não. Pareciam cachorros famintos olhando para um pedaço de carne. Clarissa observava a todos enquanto dançava, com aqueles olhos lindos e enigmáticos. Logo Leôncio, que não segurava mais a excitação, gritou: "É hora da diversão! Essa noite será mesmo inesquecível!" Foi quando aquele cheiro inebriante que exalava de Clarissa ficou muito intenso. Aqueles lindos olhos cor de mel ficaram amarelos, reluzentes como fogo. Seus cabelos dourados foram se ramificando por todo o corpo, que já não era mais um belo corpo de mulher, se tornara algo estranho, diferente. Ouvia-se ossos quebrando, a face crescendo, pelos dourados, caninos crescendo onde outrora era sua boca, que foi tornando-se passo a passo em um focinho alongado. Seus lindos braços se tornaram patas dianteiras, estranhamente pequenas para o seu corpo. Suas pernas mutaram-se para patas traseiras, iguais àquelas de lobo. Aí ela assumiu uma forma humanoide, de uns 2 metros de altura, sem exagero. Também fazia ruídos muito altos, como uivos cheios de dor. Leôncio logo mirou a cartucheira em direção à cabeça da criatura, que já não tinha mais nenhum traço de humanidade. Quando ele puxou o gatilho, ela saltou para cima dele, seguindo a fumaça da bala, e arrancou-lhe a mão com apenas uma dentada. Olhando para o braço cotoco, Leôncio gritava: "Vou te matar, fera maldita!" Mal ele acabou de gritar, suas garras afiadas como navalha, a fera lhe cortou os 2 pés. Tudo isso em fração de segundos. Os 4 capangas saíram correndo desesperadamente e me deixaram lá, indefeso, todo amarrado, jogado no chão. Olha, eu só não caguei porque não tinha merda pronta. A criatura saltou por cima de mim, me ignorando, e foi atrás daqueles malditos. Um deles era um careca muito forte. A fera lhe arrancou a cabeça com muita facilidade, e junto com a cabeça saíram os ossos da coluna. Fechei os olhos com pavor do que vi, mas a minha curiosidade era maior que qualquer medo. Abri meus olhos lentamente e a vi arrancar o coração do segundo capanga e comer com ele assistindo, enquanto morria lentamente.
O terceiro tentou enfrentar a fera. Ela lhe rasgou a barriga, tirou suas entranhas, como se esviscerasse um peixe. O quarto já tinha tomado distância, né? Perna pra que te quero. Corria feito louco. Ela o alcançou com muita facilidade e o trouxe de volta arrastando pelos cabelos. Esse último era um ruivo sardento, cheio de bancar um machão, mas chorou igual criança quando viu a face da morte. A fera arrastou ele até onde Leôncio estava caído. Olhou para ele cruelmente. Começou a uivar, rosnar e latir, e babava de ódio. E sem parar os rosnados, comeu as entranhas do cara ruivo e a vomitou, tanto as dele como a dos outros capanga. Vomitou tudo aqueles pedaços de carne, órgãos e sangue em cima de Leôncio, que chorava. Pedia pela misericórdia divina. A esse ponto ele já estava todo cagado de medo. Nem parecia o coronel cheio de marra, valentão de horas atrás. Eu, naquele momento, mesmo com muito medo, vi que a criatura, apesar de cruel, era muito bela. Mesmo amarrado, consegui me arrastar e se esconder dentro de uma moita. E de onde eu estava, via que a fera era uma bela lupina dourada. De repente, ela veio andando na minha direção. Comecei a rezar e ela farejando perto de mim. Rezei tudo quanto é reza que eu tinha aprendido, na vida e em outras. Mas ela se abaixou e com um focinho pegou um pedaço do seu vestido rasgado, que estava bem do lado da onde eu estava escondido. Sacudiu. Foi quando caiu um pedaço de papel daquele pedaço de tecido. A fera o pegou com o focinho e jogou em cima de Leôncio. Com a mão que sobrou, ele pegou. E quando olhou, entendeu tudo. Era uma foto antiga de uma moça de uns 15 anos. Tão linda. E seu olhar. Seus olhos faziam lembrar os olhos de Clarissa. Eram os mesmos olhos de Clarissa. Ele começou a se lembrar de 19 anos atrás, quando a família dele contratou uma linda moça como empregada doméstica. O nome dessa moça era Helena. Em um domingo, os pais de Leôncio saíram de viagem e deixaram a jovem Helena para cuidar da casa. O infeliz, que desde a sua adolescência e primeira infância mal estava criando penugem, vamos dizer assim, já chegou bêbado, junto com esses mesmos capangas que andam com ele desde Deus sabe quando. Sempre andaram juntos. E estupraram a moça até se cansarem. Julgando que ela tinha morrido, a jogaram de uma ribanceira no meio da mata. Mas o que aquele desgraçado sequer imaginava é que aquela jovenzinha, apesar de muito machucada e muito perto da morte, foi socorrida por uma velha cigana e sobreviveu. Mas logo descobriu que estava grávida. A cigana cogitou um aborto, mas ela não quis tirar o bebê. Disse que jamais mataria um inocente. Ela não era como os monstros que tinham feito aquilo com ela.
9 meses depois, nasceu o bebê. Clarissa foi o nome que sua mãe lhe deu. Clarissa ainda era recém-nascida quando sua mãe ativou o gene lupino. A mãe dela descobriu que, na verdade, tinha um gene adormecido no seu DNA. E com 16 anos, 17, 16, ela teve a primeira transformação. Só que, por instinto, ela foi à fazenda do Leôncio e o atacou. E como ela era muito inexperiente e só estava agindo por instinto animal, não sabia como atacar, não tinha destreza nenhuma. Então ele atirou nela com a cartucheira, julgando ser uma fera do mato. Helena chegou se esvaindo em sangue na casa da velha cigana que a acolheu e deitou na cama e morreu ao lado do seu bebê. A velha cigana criou Clarissa como neta e lhe ensinou todos os rituais de proteção e todas as magias ciganas que ela sabia. Clarissa foi além. Aprendeu a se comunicar e receber proteção de várias entidades ciganas. Aos 16 anos, como sua mãe, Clarissa ativou o gene lupino. E, para surpresa da cigana, que já tinha vivido muito e conhecia muitos tipos de lobisomens, canis, lobisomem de pacto, de sina, ela nunca imaginou que pudesse existir lobisomens dourados. E Clarissa se tornou um lobo dourado, ou seja, uma loba dourada, para surpresa da cigana, que nunca tinha visto algo daquele tipo, vamos dizer assim. Para não acontecer o mesmo que aconteceu com a mãe de Clarissa, a cigana treinou Clarissa para ficar ágil e cada vez mais forte, até estar pronta para executar sua vingança. Leôncio chorava, pedia perdão e implorava pela vida. Mas a fera era implacável. Arrancou seus órgãos genital e jogou no rio. Ela começou a vir em minha direção, mas não me atacou. Voltou para sua forma humana e me soltou das cordas. Gentilmente dei-lhe minha camisa para que ela cobrisse a sua nudez. Seguimos até a Brasília do meu pai, que estava atrás da caminhonete de Leôncio. Os malditos planejavam afundar ela no lago assim que nos matassem, para não deixar rastro. Entrei no carro, mas Clarissa virou uma loba e sumiu mata dentro. Eu fui para a casa de minha avó e não contei o acontecido nem mesmo para o Adri. Todos os moradores daquela região atribuíram aquele massacre a um ataque de onça ou qualquer outro animal selvagem. Leôncio, o maldito, sobreviveu. Durante 3 anos viveu numa cadeira de rodas, sem os pés, cotoco e eunuco. Falava a verdade, mas todos o julgavam louco. Não suportando tanto sofrimento, deu fim à própria vida, cortando com a única mão que lhe sobrou a própria garganta, com um canivete de cortar fumo. Eu e minha família voltamos para Curitiba, onde moramos até hoje. Hoje sou um homem casado, tenho um casal de filho e 4 netos. Nunca mais eu quis saber de voltar lá para aquelas bandas, não. E a Clarice? Ai, a Clarice.
a mais bela mulher que conheci em toda a minha vida. Ah, ela está comigo, é a mãe dos meus filhos e a avó dos meus netos. Obrigada por contar minha história. Boa noite. Meus aterrorizados, que relato, hein? Também gostei muito. Vou me despedindo de vocês. Boa noite e tenham bons sonhos. Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de começar o nosso vídeo, peço para você que não é inscrito no canal que se inscreva e deixe aquele like para fortalecer. E se gostar, compartilhe com os amigos. Se não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também, antes de começar o nosso vídeo, quero agradecer aos grupos do Facebook que nos ajudam na divulgação do nosso trabalho. O grupo Minha Vida Gótica, o grupo Vampiros Existem Sim e Estão Entre Nós, e o grupo CTL Contos de Terror e Lendas. Também aos canais que nos ajudam na divulgação, o canal Relatos do Além, o canal Relatos Macabros e o canal Nem Faz Medo. E também mandar beijo para os inscritos, que é a parte que eu mais gosto de fazer. Rosimeire Silva, beijos. Emiliana Xavier Campos, beijos. Leila Domingues Soares, beijão para você, amiga. E também peço que deem uma olhadinha, dá uma curtida na página do canal Angel Black Contos de Terror. E agora vamos a mais uma história. E o nome é A Colina dos Enforcados. Olá, me chamo Késia e moro em uma pequena cidade rodeada por colinas, sítios e fazendas aqui no interior do Paraná. Hoje tenho 32 anos e a história que vou lhes relatar aconteceu com minha tia Laura, que apesar de ser muito amada por minha mãe, ela foi adotada por meus avós quando tinha apenas 6 anos de idade. Pois os pais dela desapareceram misteriosamente no final dos anos 70 e por muito tempo meus avós tiveram certeza que ela tinha sido abandonada pelos pais. O tempo passou e 1 ano após a morte da minha avó, a tia Laura, já com 22 anos, foi trabalhar como enfermeira em um hospital em uma cidadezinha, aqui pelas redondezas mesmo. E aí começou a história que ela me relatou. Agora vou lhes contar com as palavras da minha tia, como se fosse ela contando para vocês. Késia, quando eu tinha 22 anos, após cuidar de minha mãezinha com câncer por vários anos, descobri que eu queria mesmo era ser enfermeira. Então comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem no hospital da região. Logo que cheguei lá, conheci um médico de uns 55 anos e não gostei dele logo de cara. O nome dele era Dr. Giovanni e ele parecia estar sempre me observando. Eu tentava em vão evitá-lo, mas como enfermeira auxiliar, eu tinha que estar sempre o auxiliando nos atendimentos com os pacientes do PS, pois lá era uma correria. Então, eu estava sempre ajudando ele no PS do hospital.
O que me salvava era que na mesma equipe também tinha um jovem médico residente de uns 28 anos que se chamava Andrei. Sempre que Andrei via que eu estava me sentindo constrangida ou desconfortável, ele vinha ficar por perto de mim. Logo eu e Andrei nos aproximamos e ficamos muito amigos. E, estranhamente, quando me aproximei dele, comecei a sonhar todas as noites com um menininho que chorava muito. Mas mesmo achando estranho, resolvi deixar pra lá, né? Porque era só sonho mesmo. Algumas semanas após eu começar a trabalhar no hospital, em um dia, cheguei um pouco antes do horário de eu entrar no meu plantão. Vi que o Dr. Giovanni estava meio triste e veio falar comigo. Disse que a enfermeira-chefe, que era fixa na equipe dele, tinha ido embora, sem ao menos se despedir dele, e ele a considerava como uma filha. Pois, como ele não tinha família, se dedicava totalmente a ela. Como ela simplesmente se foi, ele estava se sentindo abandonado. Quando ele terminou de falar, vi que ele tinha lágrimas nos olhos. Aquilo me tocou profundamente, pois eu sabia o que era se sentir abandonada. Pois eu me senti assim a vida inteira, pois, apesar de ter tido muito carinho da minha família adotiva, nunca esqueci o abandono dos meus pais biológicos. Então, ignorei os meus instintos mais profundos e o meu sexto sentido, e não mais eu me afastei do Dr. Giovanni. Com o passar dos dias, notei que o Dr. Giovanni estava ficando muito possessivo. Parecia que até minha amizade com Andrei o irritava muito. Então, resolvi conversar com ele. Eu lhe disse, Dr. Giovanni, se o senhor continuar assim sendo possessivo nas suas amizades, todos vão se afastar, inclusive eu. Fiquei muito satisfeita com o resultado da conversa. Ele pareceu ter entendido e aceitado o que eu tinha dito. Ele disse que eu estava certa. Saí do consultório dele e encontrei Andrei no corredor. Ajudei ele a suturar um corte enorme na mão de um açougueiro que tinha sofrido um acidente de trabalho. Assim que terminamos a sutura, já era 19 horas da noite. Então entregamos nosso plantão e logo na saída, Andrei me deu um beijo no rosto e me convidou para ir jantar na casa dele. Eu aceitei, mas disse que ia passar na minha casa tomar um banho. E lá para umas 20 horas e 30 minutos, a 21 horas no máximo, eu chegaria lá. Passei em casa, tomei um banho rapidinho, prendi meu cabelo em um rabo de cavalo e fui para a casa de Andrei. Quando eu ia tocar a campainha, parou um carro perto de mim. Era o Dr. Giovanni. Ele trazia nas mãos uma rosa branca, me entregou e disse: aceite com pedido de desculpas pelo meu comportamento anterior. Eu disse obrigado. Ele sorriu e disse: sinta o cheiro da rosa, tem um cheirinho de paz. Eu cheirei a rosa e tudo se apagou. Quando eu acordei, eu estava em um chalé no meio do mato, amarrada e amordaçada em uma maca e apenas com as roupas íntimas. Dr. Giovanni olhava para mim sem expressão nenhuma no rosto. Senti um calafrio percorrer por toda a minha espinha. Ele, me olhando fixo, disse:
Você é mesmo uma cópia exata de sua mãe, tão linda quanto, e como ela, tão dissimulada e falsa. Eu, sem entender nada, comecei a tremer e a chorar. Não entendia o que ele queria dizer e ele continuou. Quando vi sua mãe, eu já sabia que ela tinha que ser minha, mas ela preferiu ir embora para uma fazenda com um capataz imundo. Mas ela recebeu o que merecia. Juntei dinheiro por vários anos e fui buscá-la. Ela não quis vir comigo, mas eu a fiz dormir com um clorofórmio. Quando eu já tinha colocado sua mãe na charrete, chegou um maldito que a tinha roubado de mim. Tive que fazê-lo dormir e colocar na charrete também. E quando eu já ia te buscar dentro da casa, meu capanga gritou de longe que estava vindo alguém. Então, achei melhor irmos e te deixar para trás. Quando chegamos aqui, tive que me livrar do meu capanga. Depois daquele ladrão de mulher, enforquei ambos em uma árvore que tem aqui no fundo da minha casa na colina. Tentei convencer sua mãe que era o homem da vida dela, mas aquela desclassificada não me aceitou de novo. Então tive que me desfazer dela. E por ser tão ingrata, mas com ela eu usei meus instrumentos cirúrgicos bem lentamente e usei seus pedaços e recortes, alguns como alimento e o restante adubei o meu jardim, da onde tirei essa rosa que te dei. Depois me afundei na medicina e estava levando minha vida, até que há 2 anos atrás, uma moça que estava trabalhando para mim, leu o meu diário e descobriu o meu segredo. Tive que enforcá-la também. Quando fui enterrá-la, senti algo mexendo dentro dela. Abri seu corpo e retirei um feto de 6 meses ainda com vida. Levei para o hospital. Assim que ganhou peso e saúde, mandei para um conhecido criar. Quando minha vida estava tomando rumo, você me entra para trabalhar no hospital e tudo voltou. Parecia que eu estava vendo Madalena, meu amor de infância novamente. Jurei que dessa vez você seria minha, mas você fugia de mim. Tudo culpa do frangote do Andrei. Fui afogar minha mágoa no uísque na minha casa na colina. E acabei desabafando com Vera, minha enfermeira-chefe e amiga, mas não pude correr o risco dela abrir a boca. Tive que silenciá-la na minha forca improvisada também. Doeu muito, mas tinha que ser feito. Você, assim como sua mãe, sorriu para mim, me deu abertura, mas também escolheu outro. De repente, ele pôs a maleta dele sobre a mesa, abriu. Ele queria que eu olhasse para seus instrumentos cirúrgicos. Depois ele se despiu. Ficou completamente nu. Dava para ver que ele estava muito excitado com o meu sofrimento. Fechei meus olhos e ele me disse que se eu não os abrisse, ele ia começar retirando minhas pálpebras. Comecei a chorar e ele se divertia muito com o meu sofrimento. Ele disse que nós teríamos a noite toda para nos divertirmos. Com um alicate pequeno, ele arrancou unha por unha. Assim, todas as unhas das minhas mãos.
E só de ouvir meus gritos ele atingiu o clímax do prazer, aquele monstro sádico. Ele começou a bufar como um boi, pegou o bisturi e quando ele foi fazer uma incisão para arrancar um dos meus seios, eu ouvi um estampido, um estouro, e aquele nojento caiu em cima de mim já sem vida, e o seu sangue percorria por todo o meu corpo. Foi o Andrei. Ele já estava na cola do Dr. Giovanni há algum tempo, pois ele suspeitava que ele era o assassino de sua esposa grávida, pois quando ela supostamente desapareceu, trabalhava como secretária para o mesmo. Mas ninguém acreditava nele, pois o Dr. Giovanni era um cidadão acima de qualquer suspeita. Então, com medo do que pudesse acontecer comigo, ele colocou uma pequena escuta e um rastreador em minha inseparável bolsa de mão, sem que eu percebesse quando ele me deu o beijo de despedida. E quando eu sumi, ele correu para a delegacia e rapidamente subiram para casa na colina do Dr. Giovanni. E no caminho, ouviram tudo que ele falava enquanto me torturava. Me resgataram e me levaram para o hospital. Quando lá chegamos, todos ficaram chocados, perplexos com a história, pois o Dr. Giovanni era muito respeitado naquele hospital. No outro dia, fui acompanhada por um psicólogo na delegacia e lá descobri que tinham achado as ossadas do meu pai e muitas outras ossadas, inclusive da mulher desaparecida de Andrei. Já da minha mãe, foi muito pouco que acharam dela, muito pouco restos mortais. Foi muito horrível o que me aconteceu. Até hoje tenho pesadelos. Saí da delegacia. Fui para casa. Logo meu pai e minha irmã foram me buscar para ficar com eles até eu me recuperar. Quando estávamos indo para a rodoviária, escutei alguém me chamando. Era Andrei, que veio correndo para se despedir de mim e me apresentar seu filhinho que a polícia tinha ido buscar, onde aquele monstro tinha deixado o menino. E pasmem, o menino era o menininho que eu sonhava todas as noites, o menininho que chorava nos meus sonhos. Olha, Angel, essa é a história da minha tia Laura. E a colina onde aquele monstro a torturou, os policiais chamam até hoje de Colina dos Enforcados. Meus aterrorizados, como eu sempre digo, enquanto a gente chama lobisomens, vampiros, assombrações de monstros, não podemos esquecer que o pior monstro é o ser humano. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais um vídeo para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também quero agradecer a todos os que têm contribuído para o crescimento do canal, as páginas do Facebook e principalmente a vocês, meus inscritos, que estão sempre comigo. Agora, vamos ao relato? O relato é Cobrança do Além. Os nomes já estão trocados, por motivo óbvios.
Essa história aconteceu na zona rural de uma cidadezinha que fica aos arredores de Teoflotone, em Minas Gerais, há mais ou menos 30 anos atrás. Vou lhes relatar o que foi me contado por uma senhorinha de uns 75 anos que mora lá e veio visitar a neta aqui no interior de São Paulo. Nessa região viviam dois amigos de infância, seu Zé Miúdo e Fulgêncio. Ambos eram donos de pequenos sítios. O sítio de Fulgêncio era próspero, as colheitas eram abundantes e o gado, as aves, os porcos eram gordos e saudáveis e também muito férteis, davam crias enormes. E os doces e queijos então? Nem se fale, não tinha igual em nenhum lugar da região. Em compensação, o sítio do Zé Miúdo estava quase falido. Então, Zé Miúdo apelou para a amizade e o bom coração de Fulgêncio e pediu para ele uma grande quantia de dinheiro emprestado. Ele emprestou de bom grado, pois Fulgêncio, como disse, tinha um grande coração. E ficou combinado que assim que o sítio de Zé Miúdo começasse a prosperar, ele devolveria todo o dinheiro. 2 anos se passaram e o sítio do Zé Miúdo prosperou muito e ele ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, tanto quanto ou até mais que o seu amigo Fulgêncio. Nessa altura dos acontecimentos, eles já tinham se casado. Zé Miúdo há mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, e Fulgêncio fazia pouco tempo, uns 6 meses, ou seja, estava ainda na lua de mel. Como Fulgêncio já havia percebido que as dificuldades de Zé Miúdo já tinham se acabado, e ele já poderia lhe pagar o que devia, né? Então, ele educadamente tocou nesse assunto com um amigo. Zé Miúdo lhe respondeu: "É claro, meu amigo, sou muito grato pelo empréstimo, mas hoje tenho muito dinheiro e agora já posso te pagar até com juros. Só que tem um probleminha, eu não tenho dinheiro aqui comigo, pois a quantia é muito grande e tenho que ir na cidade e passar no banco. Se você quiser, nós vamos juntos e aí nós já faremos a transferência de uma conta para outra. Assim não vamos andar por aí com tanto dinheiro." Fulgêncio concordou e ficou combinado que depois de 1 semana eles iriam então com tempo para a cidade. Então se despediram e cada um seguiu para sua casa. Só que naquela noite Zé Miúdo não fechou os olhos. Apesar de ter muito dinheiro, ele não queria abrir mão de nem um centavo. Ele tinha que pensar num jeito de não pagar a dívida. Pensou e chegou a uma conclusão: se não tivesse quem cobrar, não precisaria pagar. Então, ele elaborou um plano para se livrar de Fulgêncio. Ele conhecia bem a rotina do amigo, pois tinham crescido juntos. Ele sabia que o amigo ia quase todas as tardes nadar no ribeirão, lá no sítio dele. Zé Miúdo, então, fez questão de passar no barzinho, lá das redondezas, fingindo assim que passou mal. E o dono do bar o levou para casa e ajudou sua esposa Zuleika a pôr ele na cama. E ela ainda falou para o dono da venda: "Fica tranquilo, não é nada sério. É só ele dormir a noite toda
que amanhã ele estará novinho em folha. Mal o dono da venda saiu, ele se levantou, falou para Zuleika: Olha, mulher, já sabe, né? Você e o tchão do bar são meu álibi. Passei a noite toda dormindo. Depois de falar isso, ele saiu às pressas, correndo, com medo de não dar tempo de encontrar Fulgêncio no lago. Quando ele chegou por perto assim do lago, já estava caindo a noitinha e lá estava seu amigo. Não estava mais nadando, estava deitado na grama, contemplando as primeiras estrelas a aparecer no céu. Zé Miúdo, aproveitando a distração de Fulgêncio, veio de pontinha de pé e deu com toda a força uma pedrada na cabeça dele. O pobre nem viu o que o acertou. Então, ele arrastou o corpo e jogou no lago e ficou durante horas ali observando, para ter certeza que o mesmo estava morto. Antes do amanhecer, Zé Miúdo chegou em sua casa muito feliz, pois não ia ter mais que pagar a dívida. Zuleika ficou até abismada de ver que o maior amor que o marido tinha na vida era o dinheiro. Já no sítio de Fulgêncio, Mariquinha, sua esposa, estava muito preocupada, pois ele não era de posar fora de casa, a não ser quando ele ia pescar, mas mesmo assim ele sempre a avisava antes. Desesperada, ela já estava preparando um cavalo para ir procurar por ele. Mas antes dela montar o cavalo, chegaram alguns meninos que estavam caçando passarinho ali por perto, gritando: Dona Mariquinha! Dona Mariquinha! Antes mesmo deles começarem a falar, a jovem senhora sentiu um arrepio na espinha, mas ela teve que ouvir, mesmo não querendo, a pior notícia que ela poderia ter. Olha, Dona Mariquinha, tem um corpo boiando no lago. Achamos que é o seu Fulgêncio que se afogou. Mariquinha, mesmo sofrendo muito, cuidou de tudo. Cuidados do corpo, velório e enterro. O falso do Zé Miúdo chorou como um condenado, tanto no velório quanto no enterro. Parecia até que estava sofrendo bem mais que a viúva. Depois do enterro, Mariquinha foi para casa, sozinha com sua dor. Já o Zé Miúdo, quando perdeu a plateia e não precisava mais dar o seu showzinho, foi para casa todo feliz, pois achava que tinha se livrado da dívida. Naquela noite, Dona Zuleika, a sua esposa, ouviu alguns barulhos na cozinha, como se alguém derrubasse todas as panelas no chão. Ela acordou Zé Miúdo e ele foi até a cozinha. Quando ele chegou lá, as panelas estavam todas no chão, os pratos quebrados, os copos moídos no chão e na parede da casa, escrito com carvão do fogão de lenha: Pague o que me deve. Ele correu para o quarto e ficou encolhido na cama até o dia clarear. Quando amanheceu, ele foi para o quintal e viu que suas galinhas estavam todas mortas.
Zé Miúdo estava muito assustado, mas o amor dele ao dinheiro ainda era maior. Ele então gritou: "Vai-te embora, alma penada, meu dinheiro eu não te dou." Ele chamou um pai de santo para rezar no sítio, mas quando o pai de santo chegou, ele incorporou o espírito de Fungêncio, que gritava: "Paga o que me deve, desgraçado! Paga o que me deve, desgraçado!" Quando terminou de falar isso, o pai de santo desmaiou e acordou sem lembrar de nada. Mesmo assim, benzeu a casa, mas antes de ir embora, aconselhou Zé Miúdo a pagar seja lá o que fosse que ele estivesse devendo. Chegando à noite, novamente começaram a acontecer coisas estranhas naquela casa. E naquela noite, a senhorinha que me contou a história disse que tinha ido passar a noite lá na casa, pois ela era irmã de Zuleika, a esposa do Zé Miúdo, e a irmã, durante o dia, tinha implorado para ela ir para lá, pois ela estava com muito medo de ficar na casa. Segundo ela, a TV ligou sozinha. Os sofás se arrastavam para um lado e para o outro sozinhos, sem ninguém tocá-los. E os quadros começaram a cair das paredes, e os que não caíam viravam de cabeça para baixo, como se alguém os segurasse. Depois disso, a sua irmã Zuleika ficou com os olhos como se estivessem necrosados, olhos de defunto. Olhou para o Zé Miúdo e disse: "Paga o que me deve, desgraçado." Depois disso, ela virou a cabeça, igual as corujas fazem, e ouviu-se um estralo, seu pescoço quebrou e ela caiu morta no chão. Segundo a senhorinha me contou, Zé Miúdo começou a chorar. Chorar que nem criança, vendo o corpo da esposa ali no chão sem vida. Ela também disse que ficou ali paralisada de tanto medo, vendo tudo aquilo. Ela tinha perdido a sua irmã naquela noite e daquele jeito horrível. No outro dia, depois de enterrar a esposa, Zé Miúdo foi para a casa onde Fugêncio morava quando era vivo e pagou para Dona Mariquinha o dobro do que devia. Ele então lhe contou toda a verdade, tudo o que tinha feito contra Fugêncio. Então ele pediu perdão para ela, chorando muito, e fugiu dali. Deixou a casa e o sítio para a irmã da esposa dele, a senhorinha que me contou essa história. Ela vendeu o sítio e foi morar lá em Teoflotone. E lá ela encontrou Zé Miúdo morando nas ruas. Ele a chamou e pediu um prato de comida. Ela prontamente disse que lhe daria, mas disse para ele ir na casa dela antes, pegar umas roupas limpas de seu falecido marido e tomar um banho. Ele foi com ela e no caminho contou algo que deixou ela sim, no mínimo intrigada. Ele disse que não teve mais nenhum dia de paz na vida. Aliás, dia não, nem uma noite de paz, pois o espírito do Fungêncio o seguia para todo lado que ele ia. Derrubava as coisas e gritava: "Paga o que me deve, desgraçado! Paga o que me deve!" Um dia, Zé Miúdo criou coragem e respondeu ao fantasma, né? "Eu já paguei, dei o dobro que te devia. Já pedi perdão para sua esposa. Você já matou a minha mulher, levou tudo que eu tinha. O que mais que você quer, alma penada?" "Quero o que você me deve."
Zé Miúdo já estava desesperado, mas também com um misto de coragem, pavor e raiva. E lhe perguntou: o que eu lhe devo? Nesse momento, Fulgêncio apareceu em sua frente, horrível, todo inchado e com o corpo todo apodrecido, e respondeu: você me deve a vida, seu desgraçado, a vida que você tirou de mim tão covardemente. Sua dívida só será paga completamente quando você morrer, como eu estou morto. Depois de contar isso para a senhorinha, ele foi tomar um banho. Ela deu-lhes roupas limpas, depois fez o jantar e deu para que ele se alimentasse. Já estava escurecendo e Zé Miúdo já estava levantando para ir embora. E ela jura que começou a cair todas as coisas da sua cozinha. E ela também ouviu a voz: paga o que me deve, desgraçado. Zé Miúdo, não aguentando mais, pegou uma corda e uma cadeira e correu para o quintal. Assim que ele saiu, a porta se fechou atrás dele. E a senhorinha, por mais que tentava, não conseguia abrir para ir falar com ele. E ela também disse que ouvia duas vozes agora. A do Zé Miúdo gritando: eu não aguento mais! Eu não aguento mais! E a do fantasma do Fulgêncio: paga o que me deve, desgraçado! De repente, os gritos pararam e ela finalmente conseguiu abrir a porta de novo. Então, ela presenciou outra tragédia. Zé Miúdo havia se enforcado num pé de manga que tinha um terreno baldio, ali em frente de sua casa. Ela disse também que continuou a morar ali. Se casou e vive na mesma casa até hoje. Depois que o Zé Miúdo morreu, nunca mais ela viu nada de anormal por ali. Mas ela disse que até hoje, por mais que o tempo tenha passado, ela se lembra da voz do Fulgêncio, ainda viva em sua mente, gritando: paga o que me deve, desgraçado! Viu, meus aterrorizados? Tome cuidado com quem e para quem vocês ficam devendo, pois às vezes você terá que pagar com a sua própria vida. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham um bom